Então, o tema de hoje é alimentação para crianças menores de 2 anos em ambiente escolar. O material que eu vou apresentar é um guia prático que eu e a Camila elaboramos sobre a supervisão da coordenadora de nutrição aqui do departamento, a Gilmara Machado. E esse material estará disponível para as escolas em 2021, tá? E a nossa intenção em elaborar esse material foi em função dos 2 primeiros anos de vida da criança ser de extrema importância, porque a alimentação nessa fase é fundamental para a criança se desenvolver, para ela crescer, para ela ter uma manutenção da saúde, é uma fase de formação de hábitos alimentares, né? Então, são muitos os desafios que a gente tem que enfrentar para garantir uma prática de uma alimentação saudável e adequada nesse início de vida da criança, tá? Então, a intenção deste guia é ajudar, é colaborar com os educadores aí na prática, né, de como introduzir a alimentação da criança nessa fase da vida. Então, este guia nós elaboramos a partir das diretrizes do Ministério da Saúde para a população brasileira, que também tem disponível lá no site do Ministério o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos. Tá? Então, foi em cima desse material que nós criamos o nosso guia. Ele é bem prático, tá? Traz as recomendações para essa fase de vida, vai ajudar vocês e todos os profissionais que tiverem acesso a esse material a como introduzir a alimentação das crianças, como evoluir essa alimentação, né? E também nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as crianças cujas famílias são veganas ou vegetarianas, como a gente trabalha com isso na escola, tá? Então, o primeiro ponto é a amamentação, porque a amamentação é onde se inicia a alimentação da criança. A recomendação atual é que a criança seja amamentada exclusivamente até o 6º mês de vida e que essa amamentação se mantenha até os 2 anos de vida da criança, pelo menos, tá? O leite materno, ele tem suas características próprias, né, e vai influenciar em várias reações das crianças. Então, ele tem uma fórmula ideal para atender as necessidades nutricionais desse bebê. Ele fornece anticorpos para combater infecções. Ele vai prevenir o aparecimento de doenças na vida adulta. Então, a gente sabe que tem pesquisas que mostram que crianças amamentadas exclusivamente no peito, o risco de desenvolver uma obesidade, por exemplo, na fase adulta, é muito menor, né? O leite materno, ele pode variar de cor e de sabor, de acordo com o que a mãe come, tá? E isso também vai influenciar nas reações da criança quando ela começar a receber os primeiros alimentos que não sejam leite materno, tá? Então, esse contato com o leite materno também vai auxiliar, né, a boa alimentação da mãe. O contato com o leite materno também vai influenciar nos bons hábitos da criança. Amamentar é um direito da mãe. Então, a escola tem que estar preparada, né, para receber e armazenar esse leite materno, se for uma opção da mãe. Então, tanto neste guia, como aqui no departamento, nós deixamos disponível um protocolo para manejo do leite materno, onde tem toda a orientação de como a mãe deve fazer a ordenha, o armazenamento, as questões de higiene, e como também a cozinheira deve proceder com esse leite materno na escola, tá? O armazenamento, o descongelamento, tudo direitinho. É muito importante que a criança seja amamentada até o 6º mês de vida exclusivamente, porque é a amamentação que produz uma série de estímulos na criança, no desenvolvimento orofacial,
vai prevenir problemas de mastigação, de respiração, problemas na fala, de alinhamento dos dentes. Então, é de extrema importância. Com relação ao leite da mãe vegetariana e vegana, também não há diferença, tá? O que é importante? Que ela também amamente a criança até o 6º mês de vida exclusivamente e mantenha essa amamentação até os 2 anos de vida, porque dessa forma ela vai garantir que a criança receba boa parte do cálcio que ela precisa para o seu desenvolvimento. Um detalhe importante que a gente tem que ficar muito atento é que o bebê chora muito, né? E o mais comum é a gente relacionar que o choro é fome. E não, o bebê ele vai chorar por diversas razões. Então, a gente tem que aprender a identificar isso. Né? Ele pode chorar porque está com sono, porque está com frio, porque está com calor, com dor, com fralda suja, ou porque ele quer carinho, quer colo, né? Quer um aconchego, ou é o bebê que ainda é amamentado, que quer sugar. E chora também porque está com fome. Então, é a maneira que o bebê tem de se expressar diante de vários sintomas, vamos assim dizer. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso, tá? E nem todo choro é fome. O bebê não está chorando toda hora porque ele tem que comer e a gente obrigatoriamente tem que oferecer alguma coisa. Então, nós veremos que é importante respeitar os horários das refeições, né? Os intervalos também, para que a digestão e a saciedade desse bebê sejam respeitadas. Então, a partir do 6º mês, nós iniciamos com a alimentação complementar. Né? É nesse momento, a partir do 6º mês, que a criança já está com desenvolvimento adequado, tanto do sistema digestivo, como imunológico, do sistema neurológico. Então, é esse o momento de se iniciar a introdução de novos alimentos, além do leite materno ou da fórmula infantil, caso a mãe não tenha a possibilidade de amamentar. O que é essa alimentação complementar? É qualquer alimento que for oferecido para a criança, complementando o leite materno ou fórmula infantil. Tá? Então, qualquer coisa que eu oferecer, água, papinha salgada, papinha doce, além do leite materno e da fórmula infantil, nós chamamos de alimentação complementar. Esses novos alimentos vão entrando na vida da criança a partir dos 6 meses, então, né? Sempre a liberação, a partir dos 6 meses, é natural. Então, a partir do 6º mês, a criança já pode iniciar a alimentação complementar. Agora, caso a família chegue até a escola com uma criança de 4 meses, por exemplo, e diga que ela já está comendo, é necessário a cartinha do pediatra que faz o acompanhamento dessa criança autorizando, tá? Porque, como nós vimos, o sistema digestório ainda não está completamente desenvolvido antes do 6º mês. Então, para que a gente introduza a alimentação antes disso, que não é o comum, não é o recomendado, nós precisamos que o profissional que acompanha essa criança nos dê permissão para estar fazendo isso, tá? Então, a criança completou 6 meses, né? Está lá no ambiente escolar, a gente já pode oferecer alimentação complementar. Essa alimentação que vai fornecer energia, nutrientes, de acordo com a necessidade da criança que está num rápido crescimento, né? Então, ela tem que ser em proporção adequada, tem que ser preparada de forma higiênica, né? É legal a gente respeitar a cultura local, como nós vimos já nas indicações do guia alimentar, né? O que a criança está acostumada a comer, o que a família está acostumada a comer. E aqui eu trouxe para vocês um esquema para o dia alimentar, que é o esquema que nós seguimos no cardápio da escola para período integral, tá? Então, de café da manhã é oferecido leite materno ou a fórmula infantil. Depois, a colação, uma fruta amassada ou raspada. No almoço, é uma papa principal salgada de misturas múltiplas. Então, seja com grãos, cereais, verduras, legumes. No lanche da tarde, novamente, a fruta amassada. No jantar, a papa. E o lanche da noite, leite materno e fórmula infantil, mais quantas vezes for necessário na casa da criança.
Então, esse esquema é o que nós servimos na escola, tá? Então, aqui, como tem que ser, né, o prato da criança, né? O que tem que conter nessa refeição da criança, para que as recomendações sejam atingidas. Então, nós temos que apresentar à criança alimentos de todos os grupos. Então, legumes e verduras, cereais, tubérculos, leguminosas, carne, ovo, porque essa variedade que vai estar fornecendo a quantidade de nutrientes necessárias para o desenvolvimento do bebê. Esses alimentos, então, têm que ser introduzidos de forma lenta, bem gradativamente, tá? Sempre complementando o leitamento materno, como nós vimos no esquema anterior. É muito importante a gente prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança. Então, lembra que eu falei que a criança não chora só de fome? Então, vamos ver aqui alguns aspectos que mostram, que apontam outros sinais para a gente aprender a identificar, né? É importante a gente saber que a criança tem uma capacidade de autorregular a ingestão calórica dela, tá? Então, se a gente obriga a criança a raspar o prato, ou se força ela a comer tudo que está no prato, a gente pode atrapalhar essa autorregulação. E aí ela não aprende a controlar o apetite. E futuramente pode levar a um ganho de peso excessivo, tá? Então, vamos lembrar que comer bem não é sinônimo de comer muito. Então, aqui esse quadro apresenta alguns aspectos de desenvolvimento e alguns sinais de fome e saciedade. Então, aos 6 meses, a criança dá sinais de fome, chorando e se inclinando para frente quando a colher está próxima. Às vezes, ela já consegue segurar a mão da pessoa que está oferecendo a comida. Agora, se ela está saciada, ela vira a cabeça ou vira o corpo, perde o interesse na alimentação, empurra a mão da pessoa que está oferecendo, fecha a boca, chora. Entre os 7 e 8 meses, quando ela está com fome, ela se inclina para a colher ou para o alimento, aponta para a comida, pega a colher, né? Agora, se ela já está saciada, ela vai comer mais devagar, fecha a boca, empurra o alimento, ou fica com a comida parada na boca sem engolir, né? Aquela criança que trata a boca, a comida fica lá parada, nem engole mais, é sinal de que ela já está saciada. Entre os 9 e 11 meses, a criança aponta para o alimento quando está com fome, ela fica excitada, fica agitada, e quando ela não quer comer mais, ela também vai empurrar o alimento, fechar a boca, ficar com a comida sem engolir, né? E entre 1 e 2 anos, ela já começa a combinar algumas palavras e gestos para expressar a vontade do alimento quando ela está com fome, né? Ela leva a pessoa até o local onde está o alimento, aponta para ele se é uma criança que já está andando, né? E quando ela está saciada, ela balança a cabeça, ela diz que não quer, levanta da mesa, prende a atenção com outra coisa, com um brinquedo, empurra um prato. Então, isso tudo são sinais de fome e de saciedade que a gente tem que aprender a identificar na criança no momento da refeição, para que ela coma a quantidade que é suficiente, que ela está com necessidade naquele momento, e não coma além do que ela precisa, porque não atrapalha o desenvolvimento dos sinais de saciedade. A mastigação. Então, a alimentação complementar, ela é formada por 2 tipos de refeições, como nós vimos no esquema. A capa principal, que é formada de alimentos, legumes, verduras, cereais e carne, sempre cozidos com pouca água, mas com água suficiente para que elas possam ser amassadas e ficam com uma consistência macia. E também formadas de papa de frutas, que devem ser oferecidas raspadas ou amassadas e sempre sem açúcar. Com relação à consistência, sempre iniciar uma refeição de consistência pastosa e evoluindo gradativamente à medida que a criança aceita. Então, à medida que ela não engasga mais, ela começa a engolir direitinho, a gente pode ir evoluindo na consistência dessa alimentação. Com relação ainda à consistência, não é recomendado que a gente liquidifique
pique a papa, ou passe na peneira, ou use mixer. Então, o Ministério usa como recomendação que a papa tem que ser amassada com o garfo, tá? Porque é isso que vai trazer benefício para a criança. Então, vai ajudar a estimular a mastigação, vai promover o desenvolvimento orofacial, né? Quando ela está já com 6 meses, os dentes já estão mais próximos da gengiva. Então, a gengiva fica endurecida e isso facilita já a mastigação. É por isso que é nessa fase que começa a introdução dos novos alimentos. E esse processo de mastigação, ele vai contribuir para toda essa musculatura facial da criança, para a oclusão dos dentes, para o desenvolvimento da fala. Então, se a criança só toma líquidos, né, só bebe e não mastiga, isso vai interferir no seu desenvolvimento. Tá? Um detalhe interessante de observarmos no horário da refeição é se a comida estiver seca. Então, às vezes a papinha está um pouco seca. O ideal é nós colocarmos um pouco mais do caldo dessa sopa, dessa papinha, ou um caldinho de feijão. Se a criança já está no arroz e feijão amassadinho e está sequinho, eu ponho mais caldo de feijão. O que não é recomendado fazer é misturar a sopa, a papa salgada, com arroz e feijão. Ou vice-versa. A criança já come arroz e feijão e eu coloco no prato sopa. Porque aí nós estamos misturando demais os alimentos, nós estamos desequilibrando esse prato que está sendo oferecido para a criança, e aí não vai atender as necessidades que ela precisa e, às vezes, até oferecer além das necessidades dela, tá? Então, aqui, alguns exemplos de como tem que ser a consistência e a textura dessa alimentação de acordo com os meses e a quantidade. Porque às vezes a gente pensa que a criança tem que comer muito. E não, o estômago da criança é pequenininho, tá? Então, 2 a 3 colheres de sopa, por exemplo, aos 6 meses, já é suficiente para saciar a criança. Então, aos 6 meses, essa papa tem que estar bem amassadinha, né, em forma de purê, com consistência de purê. Entre 7 e 8 meses, já dá para a criança comer em torno de 250 ml. Isso é quase uma xícara cheia, né? 2/3 de uma xícara. Ainda amassado, tá? Mas se a criança já não engasga mais, já está deglutindo direitinho, eu posso amassar menos e já deixar alguns pedacinhos. Entre 9 e 11 meses, já é praticamente uma xícara de chá cheia. E se os alimentos estiverem bem cozidinhos, eles podem só ser levemente amassados, porque o desenvolvimento da mastigação da criança nessa fase já é muito boa. E aí também já estaremos preparando a criança para entrar no cardápio de uma refeição geral, mais próxima da alimentação da família. Então, em torno de 12 meses, né, a criança já come um pratinho de comida bem definido, já não precisa mais ser amassado, pode ser tudo bem picadinho, né, então em pedaços pequenos, a verdura não pode estar em fios, tem que estar bem rasgadinha, para que a criança não engasgue. Então, esse é o exemplo da quantidade. Então, não há necessidade da criança comer um prato cheio de comida. Até porque na escola, nós oferecemos 4 a 5 refeições e os intervalos entre elas são pequenos. O ideal é que a gente respeite o intervalo de 2 horas, 2 horas e meia entre uma refeição e outra, para que a criança tenha tempo de fazer a digestão, né? E aceitar a próxima refeição. A alimentação da criança de 1 a 2 anos de idade. Então, quando a criança chega nessa fase, a refeição já é bem próxima à refeição da família. Então, arroz, feijão, carnes, verduras, né? O que a gente vai ter que se atentar é ao tamanho dos pedaços, né? Ainda tem que ser pequenos, para que a criança consiga mastigar. A gente tem que observar essa capacidade de mastigação dela e de engolir, né? E também ficar atento à quantidade. As refeições têm que ser preparadas com pouco óleo e sal, sem açúcar nenhum de adição, então sem temperos artificiais, sem corantes, como nós vimos lá nas orientações do guia alimentar.
né, com relação a alimentos ultraprocessados e processados. A alimentação tem que ser bem diversificada. Então, quanto mais diversificada for, maior a quantidade de nutrientes nós estaremos oferecendo para essa criança, tá? É nessa fase também que a criança vai começar a usar talher, né? Então, há um estímulo a essa coordenação e destreza motora, e usar o talher, começar a comer sozinha, também é um estímulo para que a criança coma mais. Nesse momento no cardápio, a criança já passa a receber o café da tarde, né, e o café da manhã. Então, novos gêneros são inseridos no cardápio, tá? Eles começam a ser introduzidos. Um detalhe importante, que é até recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é que nessa fase não devemos oferecer pipoca para a criança, tá? Porque as casquinhas da pipoca são difíceis de mastigar nessa idade, né, até os 2 anos, e isso vai aumentar o risco de engasgo, de sufocamento. Então, nós não oferecemos esse tipo de alimento até os 2 anos de idade. Então, uma alimentação saudável, né? Nós vimos, vou falar rapidamente sobre isso, porque nós já vimos sobre isso nas palestras anteriores, né? O guia alimentar, ele classifica os alimentos de acordo com o processamento, né? E orienta que utilizemos como base da alimentação sempre os alimentos in natura. Quanto mais variedade e diversidade, maior a quantidade de nutrientes. E temos que variar a questão de sabores, cores e texturas, porque é isso que vai contribuir para desenvolver bons hábitos alimentares na vida dessa criança e desenvolver um estilo de vida saudável, tá? Então, é essa experiência com novos sabores, cores, texturas que vai ajudar a criança. Então, às vezes, a criança não aceita bem um alimento numa forma de preparo, nós temos que preparar esse alimento de uma outra forma, com uma outra consistência, né, para que ela aceite. Depois de exposta a pelo menos 10 vezes esse alimento de formas diferentes, se a criança ainda continuar rejeitando, a gente pode dizer que ela não aceita bem, ela não gosta do alimento, tá? Mas para isso é preciso insistir e variar. A escola é um local muito importante para a promoção da alimentação saudável, né? Porque na escola a gente atinge uma grande porcentagem da população, né? E os alunos permanecem por um bom tempo. Então, nós oferecemos 4 refeições ao dia, por exemplo, durante 5 dias na semana, tá? Então, nós contribuímos muito para a formação de um hábito nutricional, de uma alimentação saudável, ok? Então, aqui, o processamento dos alimentos, eu vou passar rapidinho, porque nós já discutimos isso em várias palestras, né? Vamos falar um pouquinho sobre a água. A água também é um alimento, tá? Só que a criança, enquanto está no aleitamento materno exclusivo, ela não precisa de água. O leite materno já possui a quantidade de água necessária para atender as necessidades da criança. Mas a partir do momento que é introduzido o fórmula infantil e a alimentação complementar, é necessário oferecer água para a criança. Então, normalmente, a partir do 6º mês. A água deve ser sempre oferecida em copo, xícara ou colher, tá? Nunca em mamadeira. Sempre nos intervalos das refeições, tá? E pelo menos umas 4 vezes por dia. Lembrar que água não tem substituição, água é água. Então, água de coco, chá, suco de fruta, isso não substitui a água, tá? E até porque o suco de fruta a gente precisa evitar, porque é melhor a criança consumir a fruta do que consumir o suco. Para preparar o suco, vai mais fruta, então aumenta o teor calórico, e também a criança deixa de receber fibra, né? Que é muito importante para diminuir, para retardar a absorção do açúcar, e também para motilidade, é importante para a motilidade intestinal, tá? Então, é melhor a fruta do que o suco.
Lembrando que a criança não pede água, é difícil, tá? Ela não percebe muito quando está com sede. Por isso que a gente orienta a sempre oferecer água nos intervalos das refeições. E em dias mais quentes, a gente tem que aumentar essa oferta. A recomendação de ingestão de água para as crianças é essa a seguir. De 6 até 6 meses, 700 ml por dia. De 7 a 12 meses, em torno de 800 ml. E de 1 a 3 anos, 1.300 ml, mais ou menos. Com relação, então, à alimentação vegetariana. A recomendação com relação à amamentação não muda, tem que ser exclusiva até o 6º mês. E, como eu falei, é muito importante que a mãe continue amamentando até os 2 anos, para que a criança receba boa parte do cálcio que ela precisa para o desenvolvimento. A introdução da alimentação complementar segue os mesmos passos de uma família que não é vegetariana, tá? Então, também é introduzida a partir dos 6 meses. E com relação aos leites vegetais, sejam eles industrializados ou caseiros, a recomendação é que não sejam oferecidos às crianças antes dos 2 anos, substituição ao leite materno ou à fórmula infantil. Eles são pobres em calorias e são pobres em nutrientes e não vão atender as demandas da criança nessa fase da vida. Então, o ideal é que esses leites sejam introduzidos somente depois dos 2 anos de vida da criança. Aqui, como a dieta vegetariana é classificada, né, para a gente entender um pouquinho. Então, quando a pessoa diz que é ovo-lacto vegetariano, ela se utiliza de ovos, leites e derivados na sua alimentação, mas carne não. Quando é lacto vegetariano, ela faz uso de leites e derivados, mas o ovo e a carne não entra. O ovo vegetariano, ele utiliza apenas o ovo, não utiliza nem leite nem derivados. O vegetariano é estrito, ele não utiliza nenhum derivado animal em sua alimentação, então nem ovo e nem leite. E o vegano, ele, além dos alimentos, ele também não faz uso de vestimentas de couro, de lã, de seda, ou de produtos que sejam testados em animais, tá? Então, ele é bem mais restritivo. E aqui é um esquema de como tem que ser a alimentação das crianças vegetarianas. Então, como nós não temos a carne, né, a origem animal, nós vamos aumentar leguminosas e cereais para fornecer a quantidade de proteína que a criança precisa, tá? Então, não tem problema a criança, quando está na escola, ela não receber carne no almoço, mas nós aumentaremos a quantidade de leguminosas. Ela se servirá de mais feijão, de mais cereal, tá? Para suprir essa quantidade. Em relação aos utensílios, é importante ficarmos atentos, porque os utensílios têm que ser feitos de material resistente, não dá para usar utensílio descartável, porque quebra com muita facilidade, né? Eles têm que ser adequados à idade da criança, então tem que ser de um tamanho que caiba na boca da criança, então o talher não pode ser muito grande, né? Tem que caber na boca da criança. Os líquidos têm que ser oferecidos em copos, e de preferência em copos que não tenham canudo, que não tenham muitos detalhes, porque isso dificulta muito a higienização. Então, se a gente recordar, porque já faz tempo, né, que a gente não observa as crianças comendo na escola, são sempre pratos lisos, copos lisos, canecas lisas, porque isso facilita a higienização, principalmente porque são materiais de uso comum, tá? E mesmo em casa, né, se a gente utiliza coisas com canudinho, copos muito torcidinhos, a dificuldade de higienização é muito grande. Então, é importante, é legal, né, a gente ficar atento a esses detalhes. Não precisa ser rico em detalhes, ele tem que ser funcional. Tem que atender às necessidades da criança, né, o desenvolvimento dela.
Antes dos 2 anos, nós não podemos oferecer açúcar às crianças. Então, há algum tempo a gente já vem praticando isso no cardápio, né? Oferecendo leite sem açúcar, preparações com menos açúcar. E agora, nós não poderemos oferecer mesmo, porque em maio de 2020, então é bem recente, o FNDE publicou uma nova resolução, que é a de número 6, e lá diz que é proibida a oferta de alimentos ultraprocessados e a adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias e bebidas para crianças até 3 anos de idade, tá? Então, nesses primeiros 2 anos, a gente não vai oferecer nenhum tipo de açúcar, seja açúcar branco, demerara, cristal, açúcar de coco, xarope de milho, mel, melaço, porque é tudo açúcar. Isso não vai aparecer na refeição da criança. A criança, ela já nasce, né, com uma preferência pelo sabor doce. Então, se eu oferecer alimentos açucarados, se eu oferecer açúcar, isso vai influenciar cada vez mais, né, na opinião dessa criança, na preferência dessa criança, e vai dificultar a aceitação dela de outros alimentos, de legumes, de vegetais, cereais, de carne, que são alimentos mais salgados na própria composição, tá? Então, se a gente estimular o consumo de açúcar nessa fase, a gente pode estar contribuindo para que essa criança desenvolva obesidade e outras doenças. E o mel também não é permitido porque, além de ele ter açúcar, ser calórico, né, contém os mesmos componentes que o açúcar, e aí ele ainda apresenta o risco de estar contaminado por uma bactéria que está associada ao botulismo. O botulismo causa problemas gastrointestinais, pode até levar a problemas neurológicos. Então, nem o mel não pode ser utilizado antes dos 2 anos de vida. Fórmula infantil e refeição. Então, a maioria das crianças que estão na creche, né, na escola, se servem da fórmula infantil. Agora que tem aparecido cada vez mais mães interessadas em levar o leite materno, né, isso é um fato muito importante, e graças a Deus está crescendo, né, a conscientização da mãe ter que amamentar, do benefício, né, que isso traz para a criança. Mas quando a criança faz uso de fórmula infantil e refeição, nós temos que ficar atentos a algumas coisas. Então, como eu disse, a criança já nasce com um gosto inato para o doce, né, e uma aversão para o amargo. E a preferência pelo salgado, ela vai ter que ser desenvolvida à medida que a criança é exposta aos alimentos salgados a partir dos 6 meses de vida. Tá? Então, se ela for exposta precocemente ao sabor doce, ela vai ter mais resistência ao sabor salgado. E tem uma coisa que a gente acaba fazendo e que pode contribuir para a não aceitação da papa salgada, que é oferecer a fórmula infantil logo depois da refeição. A fórmula infantil, ela é adocicada, tá? Então, às vezes, a criança comeu pouco, aceitou pouco a refeição, porque naquele dia ela não está bem, não está disposta, ou até mesmo não está com muita fome no horário do almoço, por exemplo, e logo em seguida ela chora. Mas não necessariamente esse choro é de fome. E nós acabamos oferecendo uma mamadeira, tá? Então, o que vai acabar acontecendo se isso for feito com frequência? A criança comeu pouco e chora, e toda vez que acontecer isso, eu vou oferecer uma fórmula infantil, vou oferecer uma mamadeira. Ela já vai relacionar. Ela não come e chora, ela vai receber a mamadeira, que é muito mais fácil, né, dela beber, ela vai beber, ela não vai ter que mastigar. É mais gostosinho, porque é doce, é o sabor pelo qual ela tem preferência, tá? Agora, pior que isso, é que a gente vai estar correndo o risco de que essa criança desenvolva uma anemia ferropriva, porque ela vai deixar de receber o ferro da carne que está na refeição, na papa salgada, e para receber o leite.
Então, essa fórmula infantil é rica em cálcio, e o cálcio compete com o ferro na absorção lá no organismo. E o cálcio ganha, né? Então, com isso, a gente corre o risco da criança começar a desenvolver uma anemia, porque não está se servindo da refeição saudável. Então, mesmo que a criança comeu pouco, não há necessidade de oferecer uma mamadeira em seguida. Os intervalos entre as refeições são curtas e logo ela receberá uma próxima refeição, tá? Então, é possível, sim, que a criança aguarde até o próximo horário de distribuição, não sendo necessário substituir por uma mamadeira, tá? Com relação à neofobia. Então, entre 12 e 24 meses, então nessa fase de 1 a 2 anos, o desenvolvimento da criança já desacelera um pouco, né? As necessidades nutricionais dela caem um pouco, e com isso o apetite também diminui. Então, é bem normal os pais, ou até mesmo a gente na escola, achar que a criança está comendo pouco, né? Então, ela está naturalmente num processo de neofobia, de não aceitar a comida. Então, é uma fase bem difícil, tá? É preciso ter muita paciência, muita persistência, porque a gente tem que estimular a criança a comer, com cores diferentes, com sabores, com texturas, com temperaturas, como eu comentei anteriormente. Recebemos na escola também crianças com necessidade alimentar especial. Então, para que essas crianças sejam atendidas, é necessário que a gente siga alguns passos. Primeiramente, a família tem que comunicar à escola se a criança possui alguma restrição alimentar. Depois, a escola tem que exigir que a família apresente um relatório médico, né? Então, um atestado médico, que deve ser bem completinho, descrevendo a patologia da criança, o que ela tem que receber de alimentação, qual a restrição que ela precisa ter. Né? Então, a escola confere se está tudo de acordo e depois encaminha para nós aqui no Departamento de Alimentação Escolar. E aí, nós, a partir desse relatório médico, nós vamos orientar a cozinha quais as adaptações que elas devem fazer no cardápio. O ano que vem, nós também contaremos com uma cartilha que já teremos protocolos prontos para atender necessidades alimentares especiais, tá? Então, protocolos padrões para as necessidades mais comuns que nós encontramos. Alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, por exemplo, tá? Casos mais especiais, que necessitem de mais especificações, nós, nutricionistas, faremos diretamente a orientação específica para a cozinheira sobre esse aluno. O que é muito importante? Que diariamente a escola comunique à cozinha que o aluno com necessidade especial está presente na escola, tá? Porque a criança, a cozinheira, todos os dias, a partir do momento que a gente fala que tem uma criança com necessidade especial, ela vai preparar o cardápio de acordo com a restrição daquela criança. Então, é importante que a escola avise que o aluno veio, tá? Está presente, para que ela não prepare a comida toda no caso de falta. Então, mais uma vez lembrando que o próprio FNDE diz isso na resolução, que é de responsabilidade da direção escolar receber o atestado médico do aluno com necessidade alimentar especial. Tem que conferir se ele está completo, ele tem que ter, no mínimo, um diagnóstico claro, com o nome ou a condição da enfermidade da criança e ter o CID também, de preferência. Bom, então a cozinheira preparou o pratinho diferenciado da criança com restrição alimentar. Então, o educador, na hora de servir a criança, ele tem que perguntar para a equipe da cozinha, tá? Qual que é o prato da criança? Porque aí a cozinheira já separou, já identificou e vai dar o prato correto para essa criança que tem uma necessidade alimentar diferenciada, tá? E o educador também tem que ficar atento, principalmente com as crianças que já são maiores, né, que já comem sozinha, para que ela não compartilhe da refeição com as outras crianças, tá? Porque, principalmente, se é uma criança alérgica,
tem alergias tão severas que só o contato, não precisa nem pôr na boca, o contato da mão com o alimento já causa uma reação alérgica muito grande. Tá? Então, é legal que o cardápio sempre fique afixado, né? No mural, na porta da escola, para que a família acompanhe, tá? É um direito da família saber o que é oferecido para a criança diariamente. Com relação à higiene, né? A gente também já falou de higiene pessoal, né? Nós vimos a questão da contaminação por bactérias, por micro-organismos, nós vimos a questão da higienização dos hortifrutis, né? Então, aqui também nós colocamos algumas questões que a gente tem que ter atenção, né? No momento da refeição. Então, sempre lavar as mãos, crianças, educadores, todo mundo que vai para o refeitório, né, com água e sabão. Lembrando que a mão é um veículo, né, de transmissão aí de micro-organismos, né? A gente viu na primeira palestra lá, falando sobre isso. Outro cuidado que a gente tem que ter é com relação à temperatura da preparação. As cozinheiras, elas são orientadas a preparar a refeição bem próxima do horário de distribuição, para que esse alimento não fique exposto por muito tempo. Então, pode ser que a hora que está no prato da criança ainda esteja quente. Para vocês verificarem, vocês podem se servir do prato da criança mesmo, desde que com um talher diferente, para provar a temperatura, se vocês acharem que ainda está quente. E para esfriar, mexer com a colher, tá? Lembrando que soprar nós não podemos, porque tem perdigotos e a saliva também é transmissor de doenças, tá? Com relação ainda à exposição dos alimentos, então as cozinheiras preparam e são orientadas para que fiquem bem as refeições fiquem prontas bem próximos do horário de distribuição. E também tem que ser servidas dentro de um intervalo de 30 minutos. Então, quando a mamadeira vai para o berçário, por exemplo, ela tem 30 minutos para ser oferecida para a criança. Depois disso, ela tem que ser devolvida para a cozinha. Porque se passar disso, a gente corre o risco já de ter contaminação do alimento. Tá? Ele já ficou mais de 30 minutos expostos, fora o tempo que levou para ser preparado. Então, não deve ultrapassar os 30 minutos para ser oferecido para as crianças. O mesmo com as papinhas de frutas, com a papa salgada. Tá? As nossas cozinheiras, elas passam por capacitação 2 vezes por ano e elas são orientadas de acordo com as normas da vigilância sanitária. Nós temos um manual de boas práticas que é elaborado e revisado anualmente, de acordo com a Anvisa, tá? Fica disponível na cozinha e elas têm que seguir todos esses padrões de higiene que lá estão estipulados, tá? Bem como a higienização dos utensílios, tá? E dos utensílios principalmente, porque, como eu falei, é de uso comum. Então, o copo de água, por exemplo. O copo de água da criança tem que ser o copo da escola. E cada vez que a criança for tomar água, ela tem que se servir de um copo limpo, tá? Então, toda vez que for servir água para a criança, tem que pegar copo limpo na cozinha e devolver para que esses copos sejam higienizados, tá? Então, a cada uso. Não dá para deixar cada criança ter sua canequinha, trazer na mochila, a caneca ficar na sala de aula, tá? Tem que sempre utilizar os utensílios da cozinha. Bom, então o que eu tinha para falar para vocês sobre alimentação para menores de 2 anos é isso. Então, tudo isso, mais um pouquinho, estará disponível neste guia, tá? Nós também teremos disponível um guia para crianças maiores de 2 anos, porque aí altera um pouco as recomendações, a gente não tem essa questão da consistência, tá? Porque aí já é uma alimentação normal, né? Igual a da família. Então, era isso. Eu espero
ter atendido as necessidades de vocês. Espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Se alguém ainda tiver mais algum questionamento, nós estamos à disposição. E eu quero agradecer imensamente a oportunidade que vocês nos deram de apresentar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre todo esse material que a gente elabora, para dividir um pouco o nosso conhecimento, para trabalhar mais a questão da alimentação saudável, da educação nutricional nas escolas. Eu espero que a gente tenha contribuído para o crescimento de vocês e nós estamos à disposição para palestras nas escolas, para reunião com os pais. Todo supervisor de unidade faz esse trabalho que nós fizemos com vocês nesses 4 dias de palestra, tá bom? Agradeço imensamente, quero desejar a todos um bom final de ano, com muita saúde, principalmente, muita paz de espírito, porque nós estamos precisando disso, né? Muita gente é abalada emocionalmente nessa época, mas o ano está afindando e que 2021 seja um ano bem diferente do que nós passamos em 2020. Obrigada a todas. Um abraço.